Existe Grécia além de Mykonos? Hoje vamos falar com um empresário brasileiro que se mudou para a Grécia para você entender como que funciona a vida aqui além de só fazer o turismo. Estamos com o Thiago Prado. Thiago, como que você está, meu caro? Estamos falando de onde? Cara, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. Estar aqui direto de Monastiraki, em Atenas, conversando com vocês sobre essa oportunidade, né, de viver fora do Brasil. E eu acredito que empreender é literalmente desenhar a vida que você quer viver. E se você não sabe, né, o que você quer da vida, você continua vivendo essa vida que você tem hoje. E poderia estar aqui em Esse Atenas. solzão aqui, eu cheguei sábado, hoje estamos gravando numa terça-feira e foi sol, sol, sol sem parar a semana inteira e acho que a previsão também é para a semana próxima toda. Vida mediterrânea, na Itália é a Dolce Vita, não sei como se diz aqui em grego, mas é o mesmo estilo, a mesma vibe. Thiago, conta um pouco pra gente assim da sua trajetória e o que te levou a escolher a Grécia também como um país para morar. Bem, sou brasileiro, goiano, nasci ali em Goiânia em 86, perdi meu pai novinho. Minha mãe migrou para os Estados Unidos, cresci em Boston, formado pela Tufts University, voltei para São Paulo, trabalhei em Wall Street até startar. Recentemente vendi a minha corretora de seguros, uma empresa de tecnologia, por vários milhões de dólares para um mega fundo. Acho que quando esse podcast ainda não foi anunciado, então não posso citar nomes. Hoje eu sou fundador da Autói, uma fintech, que é um sistema operacional financeiro para corretores de seguro nos Estados Unidos, resolvendo ali o problema de caixa para fluxo de caixa. E decidi mudar para Atenas porque minha esposa é grega, vivendo no Brasil e percebendo que ali a gente precisa de ter um carro blindado, você não pode... Você não tem liberdade, você vive dentro de um condomínio. Uma frase um dia me chamou muito a atenção. Perguntei para um amigo que morava em São Paulo quando eu trabalhava no Morgan Stanley. Falei, cara, como que vocês conseguem viver aqui? Pô, a gente se reúne em casa. A gente se reúne aqui em cima do apartamento, ou quando a gente tá cansado, a gente pega um avião e vai para outro lugar. Falei, pô, isso não é vida. É uma prisão de ouro, né? Uma prisão domiciliar, né? Tá igual o Jair Bolsonaro lá. Só que sem o pezinho, né, amarrado. Sim. Então, Atenas é o Brasil sem violência. A gente tem quase tudo que o Brasil tem, até fraude do BNDES, semelhante também aqui tem, só porque em vez de ser com boi, né, e JBS aqui é com cabra e bode. Mas existe, então é bem semelhante. A burocracia, imposto, penaliza o empreendedor. Só que existe uma oportunidade imensa. Entendi. Isso é algo que eu noto, de forma geral a gente pode dizer essa diferença entre América Latina e Europa, claro que há exceções, mas na América Latina tu tem que escolher, tipo, o bairro bom para daí você estar seguro. Você tem que, tipo, ir pro bairro mais top para você ter alguma segurança. Aqui você só evite o bairro ruim. É tipo, aqui, sei lá, em Atenas tem um bairro que é o bairro, tipo, barra pesada, Infelizmente, não onde vá. os imigrantes, tipo, não vá. Mas fora isso, tudo, tu sai caminhando de noite, tranquilo, você vê, sabe, mulher caminhando sozinha, meia-noite, voltando dos restaurantes, e é de boa. Raridade um assalto à mão armada. Acontece? Sim. Raridade. E quando acontece, eles pegam muito rápido. Porque não existe. Não é parte da cultura grega. E a vida na Grécia é essa. Quando você pensa no futuro dos seus filhos, a geografia completamente muda. Tem várias dificuldades. A língua, o sistema, mas essa parte da segurança não tem preço. Não tem preço. Você tem uma origem um pouco, até mais internacional, né? Porque você pode comparar tanto a cultura brasileira, a cultura americana, com a grega, por também estar casado com uma grega há bastante tempo. Qual que você diria assim, que são as principais diferenças culturais, tanto para bem quanto para mal, que você encontrou aqui na Grécia comparado aos Estados Unidos e Brasil? Cara, viver fora é reaprender o básico. Acho que eu cheguei a essa conclusão. A gente estava conversando mais cedo, né, antes da gente ligar as câmeras aqui, falando sobre o lançamento do livro Imigrante Rico, os fatores que levaram os brasileiros a terem sucesso na terra do Tio Sam. E o primeiro capítulo ali é sobre a aculturação. Quem se acultura, até no Brasil, o nordestino que vai para Goiânia, se acultura, ele tem sucesso mais rápido. O nordestino que sai do Nordeste vai para São Paulo, se acultura, ele tem sucesso mais rápido. Então, o brasileiro que sai do Brasil e chega nos Estados Unidos e se acultura, ele entende que ele não pode estacionar o carro dele na grama do vizinho, ele entende que ele tem que respeitar o som, não pode sair com aquele carro de som da Bell Volks fazendo aquela barulheira. Uma das coisas que você percebe muito, tá vendo essa buzinação aqui que tá acontecendo agora? Isso só acontece aqui em Monastiraki. Fora do centro aqui não tem buzina. O grego ele não buzina um pro outro. É uma coisa assim,
surreal como que a cultura é um dos fatores enormes. Eu tava te explicando mais cedo, a gente tava esperando o café. Tava demorando um pouquinho. Você não apressa a pessoa, que o café vai chegar na hora do café. Já nos Estados Unidos, você tem que sair da mesa o mais rápido possível, o cara já começa a cortar sua água para você ir embora, para ele colocar outra pessoa para ganhar mais dinheiro. É interessantíssimo como que muda de Boston para São Paulo, para Belo Horizonte, para Goiânia. Sim. O atendimento. Acho que, de forma geral, assim, acho que a ética de trabalho aqui, as pessoas, elas não estão tão preocupadas no grind de ficar rico, de, tipo... as pessoas já estão aproveitando a vida delas agora, sabe? Eu tava lá chegando de uma festa que a gente teve aqui no Athens Nomad Fest, o evento que a gente tava palestrando. Cara, 3 horas da manhã o pessoal tava tocando violão na frente lá da rua, tomando alguma coisa e conversando, tipo, sabe, quando a gente saiu, sei lá, 8 horas da noite eles estavam lá, chegou 2, 3 da manhã, eles estavam lá também, assim. Feliz. Tipo, e assim, sabe, eles estão felizes, estão vivendo a vida deles, acho que é uma cultura que já está se desfrutando, então não é tipo, quando eu ficar rico, eu vou aproveitar a vida. Tipo, eu estou aproveitando a vida. E tem uma coisa interessantíssima. Eles respeitam os feriados ortodoxos, cristão ortodoxo. A igreja aqui é muito forte. Uma criança, sabia que uma criança aqui, ela não tem nome até quando ela é batizada? Caraca. Então a criança nasce, ela é uma criança sem nome até o dia do batismo. Depois que batizada, ela recebe o nome. Então, no certificação de nascimento, nasce filho do fulano. Até o batismo. Batismo, uma pessoa nomeada. Então, a religião, a igreja, ela é muito forte aqui ainda. E foi um dos motivos de eu mudar para cá. Os valores familiares aqui é muito forte. Ontem eu jantei com meus filhos e a minha esposa, coisa que nos Estados Unidos não acontecia, porque a correria da vida. Café da manhã, de manhã a mesma coisa. Então, o grego ele é preguiçoso. Não, ele não é. Estatisticamente mostra que ele é mais produtivo que vários outros países na Europa. Ele simplesmente sabe aproveitar a vida. É uma questão de prioridades, no fim das contas, né? Não é de, tipo, preguiça, é o que é valioso para essa pessoa. E aí eu te pergunto, seus filhos vão querer estar contigo quando você estiver velho? Vai querer te visitar? Vai querer passar tempo com você? Uma coisa que me chama muita atenção aqui é que não é opcional. Você passa o verão com seus pais, você faz uma viagem com seus pais. É cultural. Quantos filhos crescem que não voltam para casa? Não tem essa cultura. Então, esse valor familiar é muito forte. Não só familiar, mas de amigos também. Você mantém essa tradição. É algo que existia no Brasil, ou existe ainda na cidade do interior, mas nas grandes capitais isso ficou para trás. Já está muito mais atomizado, igual nos Estados Unidos, que é meio que cada um por si. Sim. Mesmo dentro de uma família nuclear, é meio que cada um por si, né? Você teve uma adaptação aqui, imagino, um pouco mais fácil por ter a esposa grega, assim, mas como que você, da sua experiência, como que você vê a receptividade dos gregos com um estrangeiro, né, como brasileiro, e não só a receptividade, mas assim, a facilidade de se locomover na Grécia sem ser um falante fluente de grego? Cara, a burocracia, ela existe. A dificuldade com a língua, ela existe. Mas a cultura grega, ela é muito calorosa como a brasileira. Como a baiana, para ser específico. É uma Bahia que deu certo. Então, esse calor do povo compensa. Vale muito a pena, o dia a dia é mais leve, ele é presente. Olha só, a gente sentou em um restaurante para gravar e ninguém falou, vocês não podem gravar aqui, você não pode fazer isso. Eles são muito receptivos. É uma coisa que é difícil de explicar. E aí vem um outro fator, o custo de vida. Cara, o custo de vida aqui é muito barato. Eu modelei as escolas. Quanto que custaria para mim morar em São Paulo, nos Jardins, ter a qualidade de vida que eu queria, com os meus filhos estudando numa escola que chama Graded, que é uma das melhores escolas do Brasil ali, é uma escola americana. Ok. O custo da Graded é quase semelhante da Exeter, que é uma academia em Massachusetts. Na Graded tá na casa dos seus $40 mil por ano no Brasil. Na Grécia, essa mesma educação é 14 mil euros por ano. E aí, o serviço aqui é muito barato. O salário aqui é muito baixo ainda. Táxi, por exemplo, assim, não tem Uber aqui, mas você consegue pedir o táxi dentro do aplicativo do Uber, e também não se compara com Europa Ocidental ou com Estados Unidos em termos de preço. Cara, eu cheguei a um ponto da minha vida que eu virei e falei, E a pergunta que aconteceu durante uma sessão de coach executivo. O que eu quero da vida? E ele falou, você tem que fazer um mural de visão. Falei, mural de visão, legal. Aí eu fui fazer meu mural de visão, não sabia o que eu queria. Eu não tinha visão do que eu queria. Eu nunca tinha pensado nisso. E como um bom economista, falei, legal, qual país que tem
maior GDP per capita. Eu falei, Luxemburgo e Mônaco. PIB per capita, sim. O PIB per capita. Eu falei, legal, quanto que 1% líquido tem que ter pra estar ali? Tava lá na época, acho que era 10,5 milhões de dólares, hoje é mais ou menos 12, por causa do ajuste do euro. Eu falei, pô, então tá, o meu Vision Board na época foi 3 vezes aquele valor. Eu não tinha uma casa, um carro, algum negócio. Eu falei, não, tá, botei lá o número. E aí eu virei e falei, tá, legal. O que eu vou fazer quando eu chegar nesse número? Tô bem próximo e assim, cara, eu virei e falei, tá, então tá, se eu tô próximo desse número, cara, é isso aqui, a minha vida é essa é minha prioridade é essa. Uhum. E é muito gostoso que quando você chega nesse ponto, principalmente para quem acompanha o canal, que já tem uma condição financeira maior, começar a pensar e falar assim, tá, o que é importante para mim? Você pega uma fita métrica, ela tem 1 metro, né? Uhum. E aí, se você pegar 1 metro, é 100 anos. Vamos imaginar que você vai viver até 75? Ok. E aí, se você tá com 40, corta 40 fora. Sobrou 35 e aqueles outros 25 depois de 75 é um bônus. Se conseguir, né? Se conseguir, não. Porque 1% vem a óbito depois de 75 todo ano. Uhum. Então, pra mim, que tô chegando na casa dos 40, você pega e fala, tá, só tem mais 35. Mano. Não tem tempo pra ficar brincando. E aí, você falou mais cedo, você tem 25. Então, se você pega a fita e corta, você já foi 1/4. Eu tenho tempo. Será que tem tempo? E a partir de um certo valor, a partir de um certo número, cara, é desnecessário. Quantas casas você precisa pra dar manutenção nessa porra? Uhum. Não faz sentido, a não ser que ela gera receita. Barco. Quantos barcos você precisa? Pra que você precisa? Qual que é a frequência que você vai utilizar esse barco? Então, você começa eu, né, nesse caso, né? a questionar. E aí vem um modelo que o Brasil vive. Eu quero citar um amigo meu, que é um grande influenciador, um grande empresário. Eu estava com ele em Nova York, no NRF, no Fazano, e vi aquela loucura, e aquele tanto de gente tentando ter acesso a ele ali batendo cabeça com a esposa. Eu acalmei os dois e acalmei a situação, porque, porra, todo mundo quer estar perto do cara pra tirar foto, fazer aquela caralheira toda. Eu falei, irmão, não pode achar que eu resolvi a situação. Aquele dia eu saí dali e falei pros outros brothers que a gente tá no mesmo grupo, falei, cara, eu não quero essa vida pra mim. Uhum. Não é isso que eu quero. Aí, ali, e se eu cheguei aqui até hoje, não sou herdeiro, meu pai me deixou muito cedo, não tinha plano B, eu cheguei aqui descobrindo o que eu não queria da vida. Então, pra quem acompanha o canal, eu começaria com essa, cara, o que eu não quero pra vida? Porque é muito legal a gente ver a galera com influenciador, você vê a vida da Virgínia, a vida de quem tá bombando ali, os caras do G4, ou não que seja, você fala, eu quero fazer o que os caras fazem. Você tá disposto a passar pelo processo que os caras passam? E não é fácil. Então, a Grécia pra mim foi isso. E eu tenho uma frase que é zoada. Sabe aqueles caras que gostam de ficar rico pra ostentar? Então, meu sonho era ficar rico um dia. Mas pra comprar uma casinha na ilha, ficar bem longe deles. Mas, tipo assim, Ficar na minha. bem longe, cara, dos caras. Porque não faz sentido. A cultura da Grécia aqui é mais de ostentação ou é mais de riqueza discreta? Cara, é uma riqueza discreta. E você que é julgado por ostentar. É interessante Baixo, isso. tipo, mau gosto. Mau gosto. Por exemplo, se você constrói uma mansão na ilha de mais de 150 metros quadrados, eu tô falando mansão porque os caras fazem vila de 400 metros quadrados. Uhum. A vila em si vai olhar pra você e falar, pô, filha da puta, desculpa meu vocabulário, mas tá consumindo mais água e mais energia da ilha, que deveria ser dividido com o resto da população. Uhum. Então você acaba perdendo credibilidade na ilha. Porque não tem necessidade de ter uma casa daquele tamanho. Se você seguir Sotheby's, Grécia, você vai ver o tamanho das casas que é construída em ilhas remotas, você fala, pra que você precisa disso? Você perdeu a essência. Não que não precisa de experiência. Eu acredito que a Grécia tem uma oportunidade para empreender maravilhosa na área de Airbnb, tem uma oportunidade de empreendimento maravilhosa na área de experiência. Uhum. Experiência mesmo de pegar o consumidor bilíngue que não fala a língua grega e já pegar ele no aeroporto e ter um carro de luxo, levar ele para um lugar onde ele vai se sentir confortável, um iate que já serve o jantar, que tem o sol se pondo na frente de um templo com aquela coisa maravilhosa onde você pode propor para o seu amor da sua vida, ou refazer ali os seus votos matrimoniais, ou celebrar o seu aniversário de casamento. Sim. Mas uma coisa simplificada, porque o super rico ele tem acesso a tudo isso. Eu acho que é algo que, assim, a cultura grega, justamente o que você falou, né? Espera, o café vai chegar, espera que a conta uma hora vai chegar, vai demorar, mas vai chegar. Então pode acabar sendo frustrante pro turista que Sim. tá acostumado a uma experiência mais, assim, tudo certinho, e pode justamente ser uma oportunidade de empreender. Então, você disse, todo esse setor envolvido, a experiência do cliente. Que é o que a gente faz muito bem em São Paulo, tá? Assim, cara, a gente viaja o mundo, você vira e fala, São Paulo tem um dos melhores sushis das Américas. Bate os Estados Unidos, sem dúvida. Saladaria, uau, é assim...
É maravilhoso. Então, aqui eu vejo que tem 3 áreas que muitas pessoas não prestam atenção. Área número 1, tecnologia. Não acredita em mim? Vai no MIT e olha quem que é Negroponte. Faz Negroponte, MIT, MIT. Coloca Endeavor, Grécia e segue os caras pra você ver. Tem das minhas maiores tretas com a minha esposa, que é uma inveja boa, é que você olha a quantidade de reitores nas Ivy Leagues dos Estados Unidos que tem sobrenome grego, e olha quantos que são brasileiros. Porra, a gente tem mais de 230 milhões de pessoas. Eles são 11. Nem isso, 10 agora, né? Porque, tipo, tá diminuindo a população. E os caras dominam a parte educacional. E, recentemente, com uma startup nova, eu tava buscando um CTO. Eu tava buscando uma agulha em um paiol. Eu precisava de um CTO com experiência de arquitetura, que estava disposto a programar, porque os que têm arquitetura são estrelinha, não programa, principalmente no Brasil hoje em dia. Ah, não encosta. Meu código é perfeito, mas eu passei dessa fase. E que tinha experiência na área de seguros dentro de corretora de seguros. Então, pô, cara, você tá procurando um unicórnio. Sim. Eu encontrei um unicórnio aqui, numa festa, na piscina, amigo da minha esposa, que é amigo de amigo. O Yorgos Kiprotos, hoje, que tá com a gente. Então, quando eu fui olhar pra esse lado, eu falei, cara, tem muito talento aqui. Eu fui ver o salário do cara, literalmente, era 40% mais barato que o Brasil. Porque no Brasil, hoje em dia, se você pega a galera de Golang, que é uma linguagem de programação, não tem nem 20 mil desses caras lá. E aí, os que tem são estrelinha. Especialista de HubSpot CRM, não tem 10. Então, a gente, por mais que a gente tenha uma população muito grande, ela é uma população muito grande não bem educada. Sim. Então, o que você faz? Você bid the wages e agora, por causa de Brex, Nubank, Banco Inter e outras empresas de tecnologia muito relevantes no mercado, os americanos começam a contratar os caras, então a gente começa a competir com eles em dólares. Sim. Então, essa aí é a realidade da parte de tecnologia daqui. Ok. Só nesse ponto da tecnologia, assim, acho que Atenas, em particular, está se posicionando muito como um hub de startups e nômades digitais. Sim. Porque tem muito do que o nômade gosta, que no fim das contas, tipo, o cara das startups, o cara programador remoto, enfim, ele não precisa estar fixo num lugar só, então ele prefere lugar que tem sol, lugar que tem praia, lugar que tem boas amenidades, infraestrutura, então cafés, restaurantes, coworkings, coisas para fazer, e ele encontra tudo isso aqui. Assim, eu estive palestrando agora no Athens Nomad Fest, e, cara, metade eram gregos. Então, ou gregos ou pessoas que estão morando na Grécia. Sim. Então, de fato, assim, tem vários lugares que o nômade vai, mas ele dá uma passada lá e ele vai embora. Tipo, sabe, Vietnã, sabe? O nômade vai pro Vietnã pra viver super barato por um tempo, enfim, mas ele não fica no Vietnã. Não fica. Porque não é um lugar que, assim, a pessoa se sente, não, eu quero construir algo aqui, eu quero algo aqui a longo prazo. O Vietnã é uma ficante. Já Atenas, muita gente vê como... É perigoso você casar. Casa. Sabe por quê? Ó, eu tava numa ilha pequenininha perto de Santorini. A gente tava nessa ilha que chama Folegrandos. E eu conheci um italiano que vende gelato. Eu falei, cara, eu sou curioso igual você, a gente viaja e pergunta, né? Eu falei, irmão, como é que você veio parar aqui? Me explica. Italiano nessa ilha que literalmente só tinha um caixa eletrônico nessa ilha. E um dia meu dinheiro acabou e a gente tava lá embaixo. Eu tive que fazer uma negociação com o táxi pra ele me levar lá em cima e esperar no ATM. Eu falei, não, tranquilo, não tem como você fugir da ilha mesmo. Vamos lá que eu te espero. Eu perguntei pro italianinho, eu falei, cara, como que você veio vender gelato aqui? Ele virou pra mim e falou, ó, I came to Folegrandos, love the island. I wake up, I make the ice cream. I go to the beach, I come back, I sell the ice cream. Perfeito, cara. E aí você vai... Santorini tem mais gente internacional. Tem uma livraria lá, que é um alemão que foi parar lá. Então, assim, você começa a andar e você começa a perceber que o pessoal, eles... É igual suíço que vai pra Praia do Conde, na Bahia, e se apaixona, divorcia da esposa na Suíça e abre um hotel. Tem muito disso aqui. Então, e ter, né, essa residência grega é ter acesso à Europa. Pega a Schengen toda. Você pega esse acesso todo. Vamos lá. Quantas havaianas você já viu por aqui? Nos pés do pessoal. Já viu a quantidade de havaiana? Todo lugar que você vai ter havaiana. Isso é verdade. Imagina a pessoa teve o contrato de distribuição da havaiana nesse lugar. E aí, recentemente, Yorgo Frangulis, que é o do Oakberry, há 8 anos atrás, eu falei com meu sogro, falou, vamos abrir um açaí na Grécia. Eu falei, você é louco, essa ideia não funciona não. Vai aqui em Monasterac, aqui embaixo, que é o Oakberry, tem uma fila. E não é barato. Nem vi que tinha o Oakberry. Tem o Oakberry, animal. Então a gente está falando, né, dessas oportunidades que existem, que muita gente não presta atenção. Então abre muitas portas para a União Europeia. É um plano B estratégico para família, educação e mobilidade. Porque aqui você viaja para muitos pontos do mundo também. Atenas é muito bem conectado a nível de voos também. E só fechando assim, essa parte de startup e tecnologia, a Grécia tem um visto de nômade digital.
Sim. E não só tem o visto de nômade digital, como eles dão 50% de isenção de imposto para os nômades digitais. Tem essa coisa de que país mediterrâneo, tem alta burocracia, altos impostos, mas eles sim estão fazendo um esforço para atrair esse talento, para atrair esse tipo de gente para cá, e está dando resultados, Muito bem. pelo que eu conheci de gente aqui. Mas você falou dos imóveis também. E pro meu caso também, por exemplo, no meu caso eu tenho 15 anos de imposto de high net worth. Então eu pago um valor fixo anual com a minha residência aqui, que é 100 mil euros por ano. Pô, resolve meu problema por 15 anos. Daqui 15 anos eu tenho outro problema, mas quando eu chegar lá a gente resolve, entendeu? Sim, aí muda pro Chipre, sei lá. Escolhe pagar o fixo ao invés de ter que ficar calculando imposto de renda, variável, enfim. Sem dúvida. E para quem ganha, se você ganha tipo 1 milhão ao ano, isso é 10%. Então é uma alíquota justíssima para 10% para viver na Grécia. Cara, faz muito sentido. Você mencionou a questão de imóveis que você que é interessante. Sim, o imóveis, a gente tem muita oportunidade, porque se você olha o índice da Grécia relativo com os outros da Europa, se você pega esse índice aí, você vai ver que no lucro, price to earnings, que eu esqueci como que fala em português, é o lucro, o preço por lucro, né? Que é o PL, preço por lucro em português, price to earnings em inglês. A Grécia ainda ela tá muito barata, ela tá muito descontada, apesar que hoje a gente tá gravando aqui no dia 16 de setembro, às 10h30 da manhã, você pega de janeiro até hoje, o índice da Grécia outperform o índice alemão, o índice britânico, o índice francês e todos os outros índices. Porque muito descontado. Quando a galera pensa na Grécia, pensa que pobre, passando fome, morrendo, matando cachorro a grito. E não é isso. Então tem muita propriedade ainda com desconto enorme e eu, particularmente, estou enxergando algo aqui que posso estar errado. Daqui 10 anos vocês me corrigem, mas eu vou falar. Eu acredito que Atenas vai se tornar uma parte semelhante a Dubai nos próximos 10 anos. Essa parte é a parte do aeroporto antigo. Vai ter Atenas novo e Atenas velho. Atenas novo é pro rico, show-off, que gosta de atenção, aquela coisa toda, e Atenas velho, que é essa parte histórica onde a gente está sentado aqui hoje. Então, muita oportunidade de investimento. E já está tendo muita construção nessa outra? Não. É um projeto bilionário que já está em andamento, sendo entregue agora. Vale mencionar, tá, que uma razão pela qual os imóveis na Grécia também estão performando bem é que é um dos poucos países europeus que ainda permite conseguir o Golden Visa. Sim. Via investimento de imóvel. Na Espanha cancelou o Golden Visa, Portugal retirou imóveis da possibilidade do Golden Visa, mas a Grécia atualmente é o programa mais popular de residência por investimento na Europa. Então, uma residência que você pode pegar a residência e não precisar morar aqui, você pode ter como backup aí, você tem a residência dentro de Schengen, pode viajar dentro da Europa quanto quiser, não tem mais a restrição lá dos 90 dias. E aí depende do que você vai fazer, tem categorias de 250, 400, até 800 mil euros. Eu já conversei assim, com muitos clientes a nível internacional, em Dubai, enfim. Tem muito chinês comprando, tem muito africano comprando, tem muita... Tipo, essas pessoas que têm um passaporte fudido, é o ticket deles para ter mobilidade. Então... Aqui tem uma área, muito judeu comprando. Israelita, assim? Kolonak é uma área muito famosa aqui perto, maravilhosa, com uma vista maravilhosa. Kolonak, para você ter uma noção, hoje o metro quadrado de Kolonak está mais caro que a área mais cara que era de Atenas antes. Por quê? Por causa de demanda externa. Então, a Grécia é mais do que negócios, entendeu? É um legado. Então, muita gente quer ter essa conexão com a história, quer ter essa conexão com o país, mas também quer ter acesso à Europa. A Grécia hoje é uma ótima opção. Não, faz total sentido. Você chegou a comprar imóvel aqui na Grécia? Sim. Quão burocrático foi o processo de compra, assim, do início até ter a propriedade em mãos? É o seguinte, tá? Depende muito. É muito simples, você precisa do seu equivalente do seu CPF para você registrar o imóvel. Então, o advogado te ajuda com isso. Depende muito se a propriedade foi vendida depois de 2011 ou antes de 2011. Se essa propriedade foi vendida depois de 2011, ela já está logada no sistema eletrônico. Okay. O sistema eletrônico deles é igual o Pix do Brasil para casa. Maneiro. É muito simples. Então, tipo assim, o negócio já tá ali, é muito rápido, muito eficiente. É uma coisa que o político brasileiro deveria aprender, que é acabar com o cartório de transferência de imóveis no Brasil. Eles estão fazendo isso. Então, eles estão tirando do cartório e usando blockchain para armazenar dados dos imóveis. E para você legalizar esse imóvel, ele tem que ter uma planta. Então, se for pré-2011, provavelmente essa planta não existe. Então, aí, o imóvel tem que ser todo mapeado, escaneado, para ter essa planta para subir para o sistema. Então, basicamente, toda transação nova de um imóvel velho, ele é puxado para dentro dessa nova plataforma. Dessa nova plataforma, que é genial isso. É maravilhoso. Só porque pode criar uma burocracia de semanas, ano, ou talvez até anos. Depende muito do vendedor. Vou te dar uma estatística. Nos próximos 10 anos, 500 bilhões de euros vai mudar de mão aqui na Grécia.
E a gente tá falando de 1,1 trilhão e meio de net worth que existe na Grécia. 1/3 disso vai mudar de mão por causa da idade das pessoas. E a maioria dos imóveis na Grécia não tem mortgage, não é financiado, então é 100% dono. Cash. É cash, é transferido. Pra você ter uma noção, o meu eu tive que comprar assim, não tem empréstimo. À vista. À vista. Acabou, entendeu? É uma coisa muito diferente para quem tem essa vontade de ter acesso à Europa e ter uma propriedade. Não é difícil. E você trabalhando com um profissional, por exemplo, a minha corretora, ela é ex-KPMG. Mulher é um monstro, ela trabalha durante feriado, dia, de manhã, de tarde, de noite. Eu tenho que mandar. Ela fala, cara, para de me ligar, pelo amor de Deus, me deixa em paz. Outros corretores que eu já trabalhei no passado, tô saindo de férias, porque agosto aqui é igual fevereiro no Brasil. Sim. Carnaval grego acontece em agosto, todo mundo some, desaparece, nada funciona. Então, tendo um profissional que já tem uma visão do oeste, né, das Américas, que também quer pau na máquina, comprar imóvel é fácil. Maneiro. E aí, a questão, pré-2011, pós-2011. Faz sentido. A gente falou do tema da segurança, que aqui é muito superior à do Brasil. Outros 2 pontos que o pessoal costuma perguntar, educação você mencionou também, e aqui, como que é a questão da saúde por aqui? Você já teve algum incidente com um hospital? Como é que é lidar aqui? Cara, a saúde aqui é muito boa no mundo privado, o público também é muito bom. A pessoa vai na sua casa fazer o exame de sangue completo por 40 euros. Caraca. O corte de cabelo, meu barbeiro vai na minha casa por 40 euros. Então, assim, cara, aqui eu tô colocando beleza como saúde, entendeu? Então, assim, você tem acesso a vários profissionais maravilhosos. É o seguinte, como qualquer lugar do mundo, tá? Se você não tiver uma renda aí de 50 mil reais por mês, a Grécia não é para você. Vamos botar isso no pé da letra. 50 mil reais no Brasil, até morando em Belo Horizonte, dependendo do estilo de vida que você leva, vamos assumir que você mora ali nos funcionários, tem algumas viagens, parece que é muito dinheiro, mas não é. Eu tô sendo realista, depende muito disso. A saúde aqui é boa, é acessível. Para quem tem uma renda de 10 a 20 mil euros por mês, você vive muito bem. Mas muito bem mesmo. Então esse é o número mágico. E aí depende muito do que você quer. Então, por exemplo, no meu caso, onde casa quitada, escola dos meus filhos quitada, não tem que esquentar a cabeça, uma renda de 20 mil por mês, pô, cara, você vive muito tranquilo. Sim. E se você perguntar a um grego local, ele vai te criticar e falar que a saúde é uma bosta, que a escola é uma bosta, porque o grego local, ele tem memória curta da época da crise financeira. Então ele usa um óculos escuro e a visão dele é negativa o tempo todo. Eu vejo oportunidades. Aqui tem uma oportunidade imensa de criar uma empresa de limpeza de casa residencial onde que você veta as mulheres da Filipina, desses outros países, pega o recorde criminal delas para limpar a casa. Aqui tem muita carência de coisas que a gente pode trazer dos Estados Unidos, do Brasil e implementar aqui, que é um problema. Cara, você não acha especialista de ar-condicionado suficiente disponível, não tem. Construção civil já está chegando no talo, não tem pedreiro suficiente. Tem muita demanda, então, para essas ocupações, digamos, mais técnicas. E aí os caras que blue são collar qualificado, basicamente. Isso aí. E os caras que são construtores são enrolados. Então, pô, cara, se você é um construtor, consegue estudar e dominar um pouco a língua, aqui é um rio de dinheiro. Se o cara tem documento português, tá lá em Portugal passando fome, pô, me liga que tem trabalho aqui. Não é sério, porque às vezes a vida em Portugal não é fácil, entendeu? E aqui tem demanda. Eu tô procurando um capitão, tô procurando um cozinheiro host e tô procurando um videógrafo para contratar E tá difícil. no próximo mês. Não comecei ainda, mas no grupo de brasileiros em Atenas, você vê que não funciona. E eu gostaria muito que todos os 3 falassem português e grego, entendeu? Grande a comunidade brasileira aqui? Cara, não, mais ou menos uns 30 mil. O número varia, né? Pode dizer que menos ou mais. Sim. Comparado com Boston, onde a gente tem 600 mil, pô, Boston é Nem se brasileiro. compara. É. Você puxou o tema ali do, tipo, a Grécia não é pra você. Pra quem você diria, então, que, assim, que tipo de pessoa, talvez que tipo de personalidade, sabe, predisposições, se daria bem na Grécia e quem que não vai combinar contigo? Você mencionou a questão da ostentação, né, que não combina muito com a cultura local. Você diria algumas outras Eu vou falar o que a qualificações? Grécia representa pra mim. A Grécia, pra mim, é qualidade de vida número 1, raízes e futuro global. Eu acredito muito nisso. Tiago, por que futuro global? Vai no site do governo americano e coloca quais que são os melhores países com menor risco para o cidadão americano no mundo. Grécia é o
tem o menor risco. Do Travel Advisory. Do Travel Advisory. Grécia é o mais baixo de todos. Então, eu não vim pra Grécia, por exemplo, pra desacelerar. Galera, tem os caras meus que brincam, né? Tipo assim, você tá retired. Eu falei, eu tô retired. Eu tava tired ontem, tired hoje, eu tô retired. Não. Acelerar a vida, mas com propósito, com tempo em família, com uma visão global. Então, pra quem que é? Cara, pra quem realmente gosta de problema. Eu amo problema. Queria muito que os meus filhos crescessem num país que tem problema. Porque quando você cresce num país que aprende a resolver. É isso aí, nos Estados Unidos tudo redondinho, tudo cookie cutter, tudo perfeitinho, isso facilita muito pros moleques. Tem que deixar eles se lascar um pouco, pra eles aprenderem a resolver o problema, não pode deixar a coisa simples. Então, se você quer tudo perfeitinho, vai pra Massachusetts, é maravilhoso. Onde eu morava, Lexington, perfeito. O problema político deles é se a gente vai usar o soprador de folha elétrico ou a gasolina. Não tem o que resolver, entendeu? Uhum. Se você quer morar num lugar que vai te dar adrenalina, vai pra Flórida. Isso tudo louco. E Atenas? Cara, e aí Atenas volta por uma coisa aleatória, que é qualidade de vida. Que você não encontra nos Estados Unidos hoje. Não tem. Eu tenho sócio na Carolina do Sul, eu tenho sócio na Flórida, tenho amigos no Texas, San Diego. Isso aqui é um sonho, é um paraíso. Eu não troco nem pela Bahia, e olha que eu gosto, hein? Muito bom. Alguma última dica ou recomendação para quem pensa na Grécia, mas não chegou a tomar esse passo de vir para cá e de fato tentar morar? Primeiro passo, tá? No grupo ali, Brasileiros em Atenas, Brasileiro Grécia, entra. Segundo passo, tem uma comunidade grega muito grande em São Paulo. Enorme. Legal. Então entra aí no Brasileiros Gregos em São Paulo. Estuda grego, começa a aprender. É difícil porque é o vocabulário, a dificuldade do português, que é o presente, do pretérito, do perfeito, do feminino, do masculino, não é igual ao inglês, que é direto e objetivo, então é muito complexo. Procura profissionais bons, que realmente têm conhecimento, já foram testados, já tiveram outros casos, porque acho que o maior erro de quem vai pra fora é o seguinte, ele vai no açougueiro e pede pra ele fazer cirurgia no cérebro dele, e aí custa caro. Quer resolver tudo no despachante, né? Hoje, se a guerra vai durar 1 hora, eu tenho que gastar pelo menos 1 semana me preparando. Acho que muita gente, às vezes... É um erro nosso brasileiro, a gente peca muito na preparação. É isso, cara. Vem pra Grécia que você não vai se arrepender, apaixonado com esse país, caloroso, receptivo, muita burocracia, mas onde tem burocracia existe oportunidade. O Brasil é exemplo disso. Com certeza. E para quem também, uma honra inclusive, muito obrigado por ter aceito o convite. Você trouxe aqui muitos insights como um imigrante rico para imigrantes que querem ficar ricos ou já são ricos. E você está com um projeto que está para ser lançado ano que vem. Pode compartilhar um sneak peek? Bem, trabalhando com a editora, a gente já tem 2 anos para lançar o livro. Projeto para lançar no primeiro trimestre de 2026. Conto muito com o apoio de vocês aí, do seu time. Há 5 anos atrás eu tive uma pergunta que não me saía da cabeça. Por que alguns brasileiros vão para fora e têm sucesso e outros não? Como economista, a gente olha muito para fatores internos e externos e quais que a gente consegue segurar eles constante, quais que são variáveis. E aí eu comecei a perguntar aos meus clientes, a gente tinha mais de 50 mil clientes na corretora de seguros, e eu fui percebendo padrão, e dentro desse padrão eu falei, cara, eu tenho um podcast. Começamos o podcast, esse podcast virou uma biblioteca. Falei, tá, eu tenho uma experiência qualitativa, e se eu fizer uma pesquisa quantitativa, será que eu consigo complementar? E aí do qualitativo virou quantitativo, do quantitativo virou um livro. Então, não é simplesmente a opinião do Thiago, lógico que tem um pouquinho da minha opinião ali, 20%, mas 80% é qualitativo e quantitativo. E é os fatores que levaram os imigrantes a terem sucesso nos Estados Unidos, que pode ser traduzido para o cara que está no Capão Redondo e quer ter sucesso em Itaim, que a gente estava falando hoje. Porque se você não se adapta culturalmente, você morre. Não funciona. Então, 2026 eu vejo vocês, a gente vai fazer on the road no Brasil, vou parar talvez no seu estado, a gente vai parar aí nos 7, 8 estados no Brasil. Conto com vocês no pré-lançamento do livro, para que ele seja de impacto na vida de quem sonha em sair do Brasil um dia. Acho que é para isso que a gente existe, né, cara? Para deixar esse caminho mais fácil para a próxima geração. Ajudar o máximo possível. Esse canal é animal, cara. E para quem quiser já ir acompanhando o seu trabalho, o que vocês estão fazendo, onde que eles podem encontrar? Site, redes sociais? Maravilha, só colocar Imigrante Rico aí no Google, imigranterico.com, coloca Thiago Prado no Google, você vai encontrar a gente, segue o canal, é um prazer imenso ter vocês lá, toda semana tem podcast fresquinho, hoje gravado pelo Matheus Volpone, e sempre ali trazendo histórias factuais, de uma forma bem crua e nua mesmo, sem aquela coisa de falar, quanto que custa os chips, quanto que é um carro aqui, não, é tipo real mesmo, cara, como que foi, como que se fez e como que faz. E o meu projeto para você
você que sonha, por mais que a gente está falando da Grécia, em mudar para os Estados Unidos, nos próximos 10 anos vai acontecer uma transição de silver to tsunami, que é velhos aposentando. E dentro dessa transição, a maior oportunidade de criação de riqueza, se você sonha em vir para a Grécia e não tem condição financeira, eu vou te dar uma pedalada, então, como que eu faria? Se hoje eu fosse um executivo brasileiro e tivesse entre 500 mil a 1 milhão de dólares, o que eu faria? Eu olharia os Estados Unidos, eu pegaria o meu perfil, eu analisaria o meu perfil, eu olharia quais indústrias que eu tenho mais qualificação ou mais tendência e eu olharia para os Estados Unidos para comprar uma empresa nessa área. E você compra essa empresa com 10 a 20% de entrada e financia com SBA. Então você entra legalmente, compra essa empresa se paga em 7 anos, você coloca toda a sua técnica de executivo no Brasil, porque lá você lida com burocracia, custo de capital, mão de obra. Nos Estados Unidos é muito mais fácil, você cresce essa empresa, expande as margens, liga para mim que a gente ajuda a vender e você aposenta e vem para a Grécia. Tá aí o plano de ação, então. Básico. Imigratico a gente ensina a fazer isso. Vai estar aqui, então, na descrição também as redes sociais e o site da Imigrante Rico. Você pode diretamente conferir lá. E, quem sabe, da próxima vez que vier aqui pra Grécia, a gente grava um V2. E ano que vem, anota essa aí, hein? Cupido grego. Melhor iate para você jantar aqui em Atenas. Mas isso é para depois, esquece dessa não. Até breve. Esse é o verdadeiro sneak peek. Meu nome é Francisco Lito, vai falando diretamente para Seti e nos vemos na próxima semana. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, deixe seu like, inscreva-se no canal, deixe nos comentários o que você mais gostou e suas dúvidas também para futuras entrevistas novamente com o Thiago. E nos vemos na próxima semana. Até lá, hein? Valeu! Tchau, tchau.